Pronto, pessoal, então a gente vai agora para o capítulo 13, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos ópticos, tudo bem? Então, capítulo 13, instrumentos ópticos. Vamos lá. Professor Rodrigo Lins, né? Vamos lá, então. Então, a gente, nos instrumentos ópticos, basicamente, a gente vai trabalhar com os chamados instrumentos de observação, tá? E os instrumentos de projeção, tá? São os instrumentos que a gente vai trabalhar. A gente vai falar, tem vários instrumentos de observação, tem vários instrumentos de projeção, sendo que a gente vai escolher alguns instrumentos desses para a gente poder trabalhar a ideia deles, o funcionamento deles, a aplicação das lentes, né, que a gente viu aí nos capítulos anteriores, tá ok? Então eu coloquei aqui para vocês, como instrumentos de observação, para a gente poder dar uma estudada, tá? A lupa, né, que é um instrumento aqui mais simples, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Coloquei aqui para você também a luneta, também um outro instrumento de observação, tá? E coloquei também o microscópio. É claro que a gente tem outros instrumentos de observação, a gente tem, por exemplo, o binóculo, né? A gente tem o telescópio, a gente tem vários instrumentos de observação, só que eu coloquei apenas esses aqui para a gente verificar, né, a aplicação aí das lentes, tá? Convergentes e divergentes, tudo bem? E como instrumentos de projeção, que a gente vai falar aqui um pouquinho, a gente vai falar sobre a câmera fotográfica, tá? Câmera fotográfica e sobre o projetor de slides, né? São os instrumentos de projeção que a gente vai comentar, tudo bem? Existem outros instrumentos de projeção? Com certeza. Nós temos aí, por exemplo, o retroprojetor, o antigo retroprojetor, tá? É um instrumento de projeção também, tá? E aí vai. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o primeiro instrumento de observação, no caso a lupa, tá? A lupa também é chamada de microscópio simples, né? A lupa, se você der uma olhada, ela se faz apenas com o uso de uma lente, tá? Uma lente apenas, né? E é uma lente do tipo convergente, tudo bem, gente? É uma lente do tipo convergente. Quando você já deve ter utilizado uma lupa e quando você observou, tá, um objeto, né, utilizando uma lupa, você deve ter percebido que a imagem apareceu ampliada, apareceu de maneira direita para você, tá? Então, se ela é direita, ela é virtual. Então, a gente vai ter uma imagem virtual direita e maior, uma imagem virtual direita e maior e ampliada, tá? Lembrando que isso vai acontecer, nós vimos, quando a gente desenhou as imagens de um objeto, que para a gente ter uma imagem virtual direita e maior, o objeto ele tem que estar entre o foco, tá, e o centro óptico da lente. Se o objeto estiver entre o foco e o centro óptico da lente, então a imagem vai aparecer virtual direita e maior. É por isso que quando você vai usar uma lupa como instrumento de observação, você não basta colocar a lupa assim e observar, você tem que fazer esse movimento. Para quê? Para você poder deixar o objeto entre o foco, tá, e o centro óptico. Quando o objeto estiver entre o foco e o centro óptico, você vai ter imagem virtual direita e maior. Um detalhe que eu gostaria que vocês reparassem, que vocês prestassem atenção, reparem que a lupa ela usa uma lente do tipo convergente, tá? Uma lente apenas, tá? Uma lente apenas e essa lente é do tipo convergente. Por isso que ela é chamada de microscópio simples, né? O próximo instrumento de observação que a gente vai comentar aqui é a chamada luneta astronômica. A luneta astronômica, ela utiliza duas lentes convergentes, tá? São duas lentes do tipo convergentes. A gente vai ter uma lente objetiva, que a gente vai chamar assim. A lente objetiva, como o nome já sugere, é aquela que você vai mirar para o objeto, tá? Ela é uma lente convergente. E a gente vai ter uma lente ocular. A lente ocular, como o nome já sugere, é aquela que você vai voltar os seus olhos, tudo bem? A ideia de uma luneta astronômica é você enxergar, tentar enxergar, certo? Um objeto que está muito longe mesmo, um astro, por exemplo, uma estrela, né? Um objeto que a gente poderia dizer assim, entre aspas, tá? Que está no infinito. Então pensa assim, ó, se o objeto está no infinito, tá? Se o objeto está no infinito, tá aqui, ó, objeto no infinito, tudo bem? Tá aqui a nossa lente objetiva, tá aqui a nossa lente ocular, tá aqui os olhos, ó, seus olhos observando, tudo bem? Objeto no infinito, a imagem desse objeto, como nós vimos, ela vai aparecer onde? No foco dessa primeira lente, tá? Então, reparem que a imagem do objeto, sei lá, de uma estrela, tá? De um planeta, está aqui, ó, no foco dessa primeira lente, tudo bem? Tranquilo, esse é o primeiro entendimento. Agora, reparem que esse foco dessa primeira lente, ele fica entre o foco da segunda e o centro óptico da segunda, ó.
entre o foco da segunda e o centro óptico da segunda. Ou seja, quando o objeto está entre o foco e o centro óptico, nós já vimos, a gente vai ter uma imagem do tipo virtual, direita e maior. Essa aqui vai ser a imagem final que vai ser formada, né? Essa aqui vai ser a imagem final que vai ser observada aqui pelo nosso observador, tá? Por você, por exemplo. Ah, Rodrigo, não entendi muito bem. Vou explicar aqui então de novo para você. Você vai ter um objeto, no caso um objeto que está no infinito, tá? A imagem desse objeto vai ser formada no foco dessa primeira lente, está aqui. Aí qual o grande detalhe? Essa imagem aqui em relação a essa primeira lente, ela vai funcionar agora como objeto, tá? Para a segunda lente. Esse é o grande lance, esse é o grande entendimento. Essa imagem que foi gerada pela primeira lente, pela lente objetiva, essa imagem agora ela vai funcionar como objeto para a segunda lente, para a lente ocular, tá? E como o objeto, esse nosso objeto, ele está entre o foco da segunda lente e o centro óptico da segunda lente, a gente vai ter no final das contas uma imagem assim, ó, virtual, direita e maior. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas essa imagem, ela é direita, ela está de cabeça para baixo, não era para ser invertida não? Não, cuidado, ela é direita, reparem que o nosso objeto, ó, ele está de cabeça para baixo. Então a nossa imagem também tem que ficar de cabeça para baixo, ela é direita em relação ao objeto. Então reparem, ela é virtual, ela é direita e ela é maior do que o nosso objeto, tá? Então a pessoa aqui, o observador, ele no final das contas, ele vai enxergar essa imagem aqui final, ó. Essa aqui vai ser a imagem final que ele vai acabar visualizando, tudo bem? Então, quando você tiver duas lentes, tá? Uma associação de lentes, esse vai ser o grande lance, tá? Você vai ter uma imagem sendo gerada pela primeira lente, e essa imagem que foi gerada pela primeira lente, ela vai servir de objeto para a segunda lente, tá? E aí a pessoa, né, o observador, ela vai enxergar uma imagem final, tudo bem? Uma coisa que eu queria que você reparasse, você lembra lá da lupa, né? A gente tinha uma lente convergente. Agora aqui na luneta astronômica, reparem que a gente tem duas lentes convergentes, ó, são duas lentes convergentes. A lente objetiva ela é convergente e a lente ocular ela também é convergente, tá? Então reparem que as lentes convergentes elas vêm aparecendo aí com uma frequência bem grande, tudo bem? E agora a gente vai falar também um pouquinho sobre o microscópio composto. No caso do microscópio composto, a gente vai ter um esquema relativamente parecido com o da luneta astronômica, tá? Como assim? É porque a gente vai ter duas lentes convergentes também. A lente objetiva, aquela que a gente vai mirar no objeto, ela vai ser convergente, e a lente ocular, aquela que você vai voltar os seus olhos, também vai ser uma lente convergente, tá? A diferença é que lá na luneta o objeto ele estava lá no infinito, estava muito longe, né? E aqui no microscópio não. O objeto ele está próximo, ele está relativamente próximo, tá? Embora ele seja muito pequeno, tudo bem? Embora ele seja muito pequeno. Então, observe aqui, ó, tá aqui o nosso objeto. Repare que o objeto aqui ele está entre o foco e o anteprincipal dessa primeira lente. Quando o objeto está entre o foco e o anteprincipal, a gente já viu a classificação dessa imagem. A gente vai ter uma imagem real, invertida e maior. Tá aqui, ó, a imagem que vai ser gerada vai ser essa daqui, ó. É uma imagem real, é uma imagem invertida, é uma imagem maior. Essa imagem aqui, ó, ela foi gerada em relação a esse objeto, em relação a esse objeto aqui, tudo bem? Então, essa imagem real agora, que foi gerada pela lente objetiva, ela agora vai funcionar como objeto para a segunda lente. Ela vai funcionar agora como objeto para a lente ocular. Então, no final das contas, quando você traçar aqui os raios, tá? A gente vai ter essa imagem aqui final aparecendo para o nosso observador. Então, o nosso observador ele vai observar como a imagem final. Vai ser uma imagem virtual, vai ser uma imagem direita e vai ser uma imagem ampliada. Mas por que direita? Por que virtual? Está aqui, ó. Repara que o nosso objeto está de cabeça para baixo e a nossa imagem também está de cabeça para baixo, ou seja, a nossa imagem é direita em relação ao nosso objeto, tá? Então, ela é direita, ela é virtual e reparem que ela é maior, tudo bem? Ah, mas em relação a esse objeto aqui, ó, o nosso objeto de fato, em relação ao nosso objeto de fato, ela está invertida, tudo bem. Mas em relação ao objeto que gerou essa imagem final, ela é direita, tá? Esse é um detalhe que você tem que estar bem atento, tudo bem? A imagem final em relação ao primeiro objeto, ao objeto de fato, ela é invertida, legal. Mas em relação ao objeto que gera essa imagem final,
a nossa imagem ela é do tipo, ó, ela é do tipo direita, tá? Ela é do tipo virtual e ela é do tipo maior. Então, detalhes que eu gostaria que vocês também reparassem. Repare que nós temos novamente lentes convergentes aparecendo, tá? Lentes convergentes aparecendo e aquele esquema que eu falei para vocês. Você vai ter um objeto, você vai ter uma imagem em relação à primeira lente e aquela imagem vai servir de objeto para a segunda lente. Tudo bem? Então, essa daí é a ideia do microscópio composto. Repare então que para esses três instrumentos de observação que eu falei para vocês, lupa, a luneta astronômica, microscópio composto, tá? Esses três, eles se fazem, né, usando lentes do tipo convergente. Não quer dizer que não tem instrumento de observação que usa lente divergente? Tem sim, tá? Nós temos, por exemplo, a luneta terrestre. A luneta terrestre eu não coloquei aqui para vocês, mas uma das lentes da luneta terrestre, tá, é do tipo divergente. A luneta terrestre usa uma lente convergente e usa uma lente divergente, tá? Mas pensa assim, ó, via de regra, as lentes convergentes, elas vão aparecer nos instrumentos ópticos, tá? Via de regra é assim, as que vão aparecer, as lentes divergentes, um ou outro instrumento vai se utilizar de uma ou outra lente divergente, tudo bem? E agora, como instrumentos de observação, tá? Eu coloquei aqui para vocês a câmera fotográfica, tudo bem? Câmera fotográfica. Aquele vidrinho da câmera fotográfica, né, ó, que você já deve ter percebido ali, é uma lente para a gente e é uma lente também do tipo convergente. Mas você fala, poxa, mas por que lente convergente na câmera fotográfica? É porque a gente vai ter que projetar no filme fotográfico uma imagem real, porque a gente já viu que as imagens que são projetadas são imagens reais. Então, por exemplo, está aqui o nosso objeto, uma pessoa, o sol, tá, para poder ser a fonte de luz, jogar a luz, tá? A luz vai refletir na pessoa, vai passar pela lente convergente da câmera fotográfica e vai aqui no filme fotográfico gerar uma imagem, né? Vai projetar uma imagem aqui no filme fotográfico. Uma imagem do tipo, ó, real, porque ela está sendo projetada, ou imagem invertida, como a gente já tinha visto. Imagens invertidas são as imagens reais, as imagens reais são invertidas, né? E nesse caso aqui é uma imagem, ela está menor do que o objeto, tá? Ela está menor do que o objeto, então é uma imagem real invertida aí, menor. Então pensa assim, ó, instrumento de projeção. Se você vai ter uma projeção, obrigatoriamente a imagem que é projetada ela é real. Então, instrumento de projeção a gente tem imagem real, tá? É diferente do instrumento de observação. O instrumento de observação, a nossa imagem ela é do tipo virtual, isso é um detalhe importante, tá? Então está aqui o esquema da câmera fotográfica. Lembrar que a câmera fotográfica, tá? O princípio de funcionamento dela é o mesmo princípio daquela câmara escura que foi visto lá no primeiro capítulo, tá? Da câmara escura de orifício, é exatamente a mesma ideia. Lá na câmara escura você tinha um objeto, você tinha um orifício por onde a luz ia passar e você tinha um filme fotográfico, tá? Um papel vegetal, onde a imagem ela ia ser projetada, tá? Nesse papel vegetal. Então, se você reparar, é o mesmo princípio aqui da nossa câmera fotográfica. Outra coisa, nosso globo ocular. Daqui a pouquinho, no capítulo 14, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso globo ocular. Vocês vão ver que ele é extremamente parecido, tá, com uma câmera fotográfica dessa. Então, quer dizer que nosso globo ocular, a maneira que a gente enxerga é que nem uma câmera fotográfica? Sim, é que nem uma câmera fotográfica, tá? A gente vai ver depois que a gente vai ter um objeto que a gente quer enxergar, a gente tem uma lente natural aqui nos nossos olhos, que a gente vai definir, a gente vai falar também daqui a pouquinho, e a gente tem esse filme fotográfico, entre aspas, tá? Que mais na frente a gente vai chamar de retina, tá? Onde a imagem vai ser projetada, tudo bem? Bem tranquilo isso. Então a câmera fotográfica parece muito com a câmera escura e também parece muito com o nosso globo ocular, tá? Com a nossa visão, nosso modo de enxergar. E o nosso último instrumento aí de projeção é o projetor de slides, tá? O projetor de slides, bem tranquilo, é o mesmo princípio de funcionamento do Data Show, tá? Só que aqui nesse projetor aqui a gente tinha um slide propriamente dito, tá? Tinha um slide físico, você conseguia tocar no slide. É diferente do Data Show. O Data Show hoje você não toca no slide. Você prepara os slides em casa, né? No PowerPoint, por exemplo, até no Prezi. Mas aqui não, aqui você realmente tocava no slide, tá? Você fazia o slide, pegava no slide.
Como é que ele funciona? Simples. A gente vai ter aqui uma fonte de luz, quando você liga o projetor, ele acende uma luz, tá? Aí essa luz, ó, ela vai bater nesse espelho aqui do tipo côncavo, né? Repare que ela vai bater nesse espelho côncavo, e quando ela bater nesse espelho côncavo, repare que ela está batendo e voltando pelo mesmo caminho. Se ela está batendo e voltando pelo mesmo caminho, é porque esse ponto aqui é o centro, tá? É o centro desse espelho côncavo aqui, ó. Quando a luz bate e volta pelo mesmo caminho, é porque esse ponto aqui é o centro de curvatura do espelho côncavo. Então, a luz vai passar pelo centro, vai passar aqui, ó, pelo centro e vai encontrar uma lente de borda fina. A gente viu que as lentes de borda fina são lentes do tipo convergentes, tá? Então, vai passar por essa lente convergente aqui, né? E esse ponto aqui, um detalhe importante, tá? Ele coincide com o foco dessa lente convergente. Por que coincide com o foco? Porque quando passa pelo foco aí, o raio de luz sai paralelo, ó, repara que ele está passando aqui paralelo. E depois que ele sair paralelo, ele vai convergir aqui, ó, vai passar por esse slide. Está aqui o slidezinho, ó. Esse é o slide, tá? Esse filetinho aqui representa para a gente o slide. O slide ele era transparente, a luz passava por ele, tudo bem? E quando a luz passar por esse slide, ela vai encontrar uma nova lente, a lente objetiva. Essa lente objetiva, ela é do tipo convergente. Por que essa lente objetiva tem que ser convergente? Ela tem que ser convergente para poder projetar, tá? Para a gente poder ter uma imagem real, uma imagem que vai ser projetada. Então a gente vai ter aqui, ó, os raios de luz passando pelo slide, passando aqui pela lente convergente, né? Por essa lente convergente, a lente objetiva, e depois que ele passar, a gente vai ter aqui a projeção, tá? Na tela. Aí você fala assim, Rodrigo, mas você falou para mim que imagem projetada, ela era invertida, né? Essa imagem aqui, ela está direita, ó, a setinha está de cabeça para cima. Só que tem um detalhe. Quando você usava um projetor de slides como esse aqui, você tinha que ter o cuidado desse porte, na hora que você ia organizar a apresentação dos slides, você tinha que ter o cuidado para o slide ele cair de cabeça para baixo, para ele ficar de cabeça para baixo na hora da apresentação. Então, no momento da apresentação, o slide ele tinha que entrar na apresentação de cabeça para baixo, para a imagem poder aparecer assim, ó, tá? Aparecer de maneira direita para a gente. Só cuidado, essa imagem aqui na realidade ela não é direita, ela é uma imagem invertida, tá? Em relação ao nosso objeto, porque o nosso objeto ele está de cabeça para baixo. Então, uma imagem real, ou imagem invertida, ou uma imagem ampliada, tá? Uma imagem maior, tá? Uma imagem projetada aqui no anteparo, tudo bem? Então, reparem, ó, o projetor de slides, ele também se utiliza, tá? De lentes do tipo convergentes, tá? Lentes aqui, ó, lentes de borda fina, lentes convergentes, tá? Então, a gente poderia sintetizar assim, ó, instrumentos ópticos, tá? Para você poder ficar tranquilo. Pensa assim, ó, os instrumentos de observação, eles usam lentes convergentes, tá? Via de regra é assim, tudo bem? Um ou outro instrumento vai usar uma lentezinha divergente, mas via de regra, lentes convergentes. Instrumentos de projeção, obrigatoriamente a lente tem que ser de que tipo? Convergente obrigatoriamente. Por que tem que ser obrigatoriamente convergente? Porque a imagem é real. Você só consegue ter imagem real, uma imagem invertida, uma imagem que você vai projetar, se você tiver uma lente do tipo convergente. A lente divergente, nas situações que a gente viu, ela não vai gerar imagem real, tá? Quem gera imagem real é lente do tipo convergente, ok? Então, a gente vai finalizando aqui o nosso capítulo 13, tá? E a gente vai dar sequência, a gente vai fazer algumas questões, né? E em seguida a gente vai para o capítulo 14, tá bom? Continue acompanhando as nossas aulas. Vamos lá, valeu!